gente chega numa comunidade, a exemplo de Dourado, a exemplo de Ribeirão Bonito, e você conhece a população local, né? Tem uma cultura própria, não tem dúvida, né? Às vezes a conversa dentro da mesma cidade, por exemplo, eu tenho uma conversa com a turma da Vila Prado, em São Carlos. Não é a mesma conversa com o pessoal da Vila Neri, que também é em São Carlos, né? Não estamos nem falando de cidades diferentes. Sim, regiões. Então, assim, o que você acha que a gente poderia ajudar as comunidades, não só com serviços financeiros, mas pensando no desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento regional? Dá algumas ideias, a gente não ensaiou, né? Então corremos o risco aqui. Olha, hoje, analisando todo esse cenário... Sabe por quê? Eu só interromper e as pessoas entenderem, quem está me ouvindo. A cooperativa tem um planejamento anual, né? O Fabrício vai participar dele, o Armando vai participar. E nessa fase de escuta é importante para que lá na hora do planejamento para 2024, 2025, etc., a gente observe se é possível atender aquelas dicas ou aquelas sugestões que vêm da própria comunidade. Eu acho que buscar a comunidade num todo, principalmente essas regiões que não têm tanta informação, eu acho que uma campanha de informar eles, e principalmente buscar as pessoas que hoje trabalham de forma informal, formalizar eles, mostrar a importância deles estarem formalizados, tanto na questão de abrir um CNPJ, de abrir uma conta jurídica, dele ter essa assistência e mostrar que com isso o produto dele, querendo ou não, vai se valorizar, eu acho que vocês conseguiriam ter esse desenvolvimento regional. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que hoje vende na casa dela lá, vende um sorvete, dá um exemplo, e não está formalizado. Por que você não está formalizado? Você poderia estar aqui formalizado, com CNPJ ativo, uma maquininha de uma conta jurídica, fazer uma compra. Alguém vinha aqui para comprar, você não precisa marcar no caderninho, você vende no cartão de crédito, que você vai ter uma segurança maior. Buscar um crédito, inclusive, para crescer o seu negócio. Eu acho que isso, a educação financeira para os pequenos empreendedores e para aqueles que não estão ainda formalizados, eu acho que deve ser um plano e um programa da cooperativa. E existe uma população aí bem informal ainda na cidade? A gente que está no dia a dia, né, Armando, está nos bairros, acompanha essas pessoas que enfrenta, luta, briga pelos seus sonhos, a gente se depara com isso. E aí, por falta de conhecimento e de informação, principalmente, eles têm um certo receio, falam, mas vai ter um custo alto, vai ter, eu não sei fazer isso. E nem na maioria das vezes é algo simples e que vai tornar ele visível, né, e grande. De repente ele vai ali desenvolver, vai investir no negócio dele e vai crescer mais ainda. E com isso tudo a cooperativa acho que acaba crescendo junto, né? E fazendo inclusive essa parte social, socioeconômica nas comunidades. Tá, ok. Assim, a cooperativa de crédito, para as pessoas às vezes entenderem, se assemelha a um condomínio, né? Um condomínio. As pessoas se juntam, são donas daquele espaço, né? E ali elas têm um sentido de pertencimento. Então, às vezes, você está me dizendo uma coisa que é importante, a gente atuar também na educação financeira, que talvez comece antes da educação financeira, talvez uma educação visando a pessoa entender em que lugar que ela está e aonde ela poderia estar, né? Isso é verdade. Ela poderia estar com outras pessoas dentro de uma instituição como uma cooperativa de crédito e ali recebendo o apoio tanto para motivá-lo à formalização quanto a fazer o que a gente chama de inclusão bancária, né? Uma formação empreendedora, né? Tá. Para ele entender que, por exemplo, você falou o cara que vende o sorvete, a geladeira custa R$5.000, ele não consegue crescer. Mas a partir da cooperativa com a parcelinha aí de R$200, R$300, ele consegue... no fluxo de caixa dele. Exatamente. Ali, e aceita o cartão de crédito, o Pix, o cartão de débito, já vai aumentando a forma de pagamento. Tudo isso vai desenvolvendo. Ele vai ter uma vantagem, que são linhas de crédito especiais para as empresas. Tanto você sendo lá a MEI ou sendo uma empresa gigante, você tem linhas de taxas especiais, e a gente que vem da Associação Comercial de São Carlos, a gente fomenta muito isso daí mesmo. A gente, na verdade, já tem dos grandes, né? Mas a gente nasceu aonde? No comercinho, né? No pequenininho. Eu sempre falo, se tem alguém voltado
pro pequeno, uma cooperativa, um Sicoob voltado pequeno, é a Crédito Assis. Que ela vem mesmo Dos do comerciantes. pequenininho, veio lá do cara da lojinha. Tem uma tradição de atender o pequeno, né? Entendeu? A gente, é que eu falei, a gente atende pequeno, lógico. A gente, hoje você não. Só vende sorvete para esse, só vende sorvete para aquele. Não, vende sorvete para todo mundo. E como a gente também é banco, a gente atende o grande e atende o pequeno, o médio. Mas assim, a gente começou no pequenininho. E o que você falou? O grande, todos os bancos tentam buscar, todas as cooperativas tentam buscar. Mas o pequenininho deixa às vezes esquecido. Todo então é dia esse que tem está um batendo faltando na mesmo no porta. atendimento. A educação financeira também, além de você ter noção do seu orçamento, sua receita, sua despesa e ter juízo na gestão disso, é importante dizer que o dinheiro tem dois custos, né? Um custo é o dinheiro para você pegar de um lugar e usar esse dinheiro para tapar um outro buraco. Em geral, um dinheiro mais caro, né? O outro dinheiro é o dinheiro para investimento. Vou ouvir da João Vitor já, mas queria ouvir o primeiro Armando. Armando, o dinheiro, explica para a gente aí, você que é do setor financeiro há mais tempo do que eu. O dinheiro para investimento sempre é mais barato do que o dinheiro para uma emergência, por exemplo. Sim, vamos lá em linhas, né? Você pega uma linha para financiar um bem, e esse bem é para você fomentar o seu negócio, que é o caso de uma carreta, no caso do No caso dele, se for comprar um caminhão. caminhão. Você tem uma taxa de juros diferenciada, primeiramente, você vai ter uma garantia, essa Que é o garantia próprio bem. que é o próprio bem. O trabalho da gente é fomentar você ter mais dinheiro e ganhar mais e com ela pagar, por isso não adianta trabalhar com uma taxa de juros. Aí você tem o dinheiro, vamos dizer, que é o crédito pessoal, aquele que vai lá pegar o dinheiro lá para pagar a conta ou acertar o outro banco que cobrou lá para ele 6, 7% no crédito pessoal e o nosso é 3%. Vem pegar pela Então, metade. assim, o nosso, vamos dizer, que a gente fala dentro da gente, para nós é um pouco mais alto, ele perto dos outros, às vezes é metade do preço, e é metade mesmo. Eu falo para você que a semana passada teve um cliente que está saindo de um outro banco, pagando um valor, que o valor dele financiado deu X, o nosso deu meio X, certo? Olha, Tá? Isso E é o metade. deles em 72 parcelas, o nosso em 48, que a gente falou assim, mas foi menos tempo. Mas assim, você vai caiu pagar dentro metade. caiu metade, realmente metade. Não chegou nem metade. E aí, eu posso pegar para quitar? Você pode, dentro das regras do banco. Aí tem que ter aquele negócio 1/3 da renda. Mas assim, mesmo o nosso, vamos dizer, o nosso valor mais alto, que vamos dizer, que é um cheque especial aí hoje, que é 7% nosso, que tem banco cobrando 14, 12, sim. 15, a gente tem crédito pessoal aí a 3, tem capital Isso de é dívida, importante assim. também, trocar a dívida cara pela dívida Pelo mais menos barata. é um bom negócio também, né? O cara certeza. tá saindo do lá e tem a compra de dívida, que você sai do banco, faz a portabilidade. A portabilidade. Quer dizer, a portabilidade é um pouco mais complicada, que às vezes, conforme a época que a pessoa fez, ela fez numa Selic baixa. A baixa, né? Mas lá atrás era mais baixa. Então ela teve essa subida, hoje a Selic. Então, às vezes, depende da linha de crédito que ele fez lá atrás, com a Selic baixa, a gente às vezes não consegue chegar, mas por causa da Selic, não da taxa de juros. Mas a cooperativa dá essa assessoria, vamos Dá. falar, ajuda nessa Sim, discussão. Na verdade, Eu sou prova viva disso, porque É. eu tentei transferir, né, um financiamento de É, um veículo foi- que foi lá atrás com a taxa Selic menor e tentei trazer para o Sicoob. Só que aí, com a assessoria do Armando, inclusive, ele falou, olha, João, eu acho que não vai ser possível a gente chegar nesse valor justamente por conta da Selic. Então ele já mostrou, ó, faz esse caminho, faz o outro. Então eu acho que isso é interessante. A mesma atenção que ele dá para a empresa grande, ele dá para a pessoa física que precisa ali, de repente, trocar um veículo, ou Levantar um dinheiro em cima do carro fazer dele que tá aquisição de um precisando. outro bem. Essa assessoria é muito importante. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Você imagina uma cidade, você tem uma empresa aí com 150, 100 pessoas envolvidas, aí todos se tornam membro da cooperativa voluntariamente. Chegando lá, ele descobre que ele tem acesso a um microcrédito. Vamos dizer que numa cidade aqui hipotética de 10 mil habitantes, eu tenho 100 pessoas e cada um consegue, sei lá, 5 mil reais de crédito. Você imagina que nós teríamos do dia para a noite R$500 milhão circulando no comércio local, do nada, criando uma riqueza só porque temos mais dinheiro na praça circulando. Eu acho que Se tem isso for para investimento, mais ainda. isso sem contar para investimento, né? Quem for investir, ainda se fosse só para o consumo, ainda assim teríamos R$500 mil já imediato. E depois isso tem um efeito multiplicador na economia.
Porque o cara do supermercado depois se sente animado a fazer investimento, porque está vendo que tem mais dinheiro na praça circulando, ainda que seja um dinheiro original do crédito, né? Pode contratar mais pessoas, assim como uma transportadora compra um caminhão e contrata mais pessoas para trabalhar com esse caminhão. Mas o que o país dos Estados Unidos vive do quê? De crédito. Você tem uma taxa de juro baixíssima, então o cara Tem que cria pôr no coragem mercado, de comprar. E aí você fomenta a economia e compra mais coisa, tem que botar mais gente para trabalhar e vai rodando. Então, não é diferente da cidade pequena também, Então, assim, dentro da sua proporção. A gente incentiva a poupança, assim, guardar dinheiro. É importante para momentos de crise que você pode passar. Mas países que guardaram muito dinheiro, que não é o caso do brasileiro, por exemplo, no Japão, eles têm um problema de falta de dinheiro, muitas vezes, na economia. Depende muito de exportação, ou seja, você acaba contratando consumo em outros países porque no seu país o consumo é baixo. Né? Então, assim, numa comunidade, a gente começa a perceber que ter mais dinheiro circulando significa uma coisa importante, né? Porque comércio, indústria, o comércio, especialmente pequeno, ele depende desse recurso do dia a dia. E uma coisa importante que veio com a pandemia, que eu percebi, né, foi o seguinte: com essas barreiras sanitárias que existiram, as pessoas obrigatoriamente precisou comprar no comércio local. Porque ela não se deslocava para uma cidade com maior fluxo de pessoas, justamente com medo de contrair o vírus, etc. E nisso tudo percebeu que o comércio local também é bom. E aí eu vejo hoje os comerciantes locais falando que no momento da pandemia ele reativou assim o movimento que ele não via antes, justamente, e se manteve, porque a pessoa viu que ela não precisa se deslocar até a cidade vizinha para comprar um item que vende na dela. Ela redescobriu, criou uma certa comodidade, porque ela redescobriu o lugar que ela mora. E aí essa questão de manter esse investimento local circulando vai muito de encontro com isso. Até porque quando eu estava, né, na prefeitura, existe o Vale, o cartão alimentação, que ele justamente deixa meio que vinculado a pessoa utilizar ele no município. Sim. Cadastra os mercados do município, justamente para circular essa economia do município. Porque de repente a pessoa ia pegar, eu vou num mercado maior, fora, e leva esse valor para outra cidade.